Olá, minhas florzinhas, graça e paz mais uma vez. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ao penúltimo devocional da semana 6 e o tema hoje é balde e toalha, para o dia 41. Depois disso, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João capítulo 13, versículo 5. Um dos comentários mais marcantes que já ouvi foi do meu marido logo após o meu processo de conversão. Você é outra pessoa, ele disse na época. Reconheço que a mudança profunda que ocorreu em minha vida não foi obra de mãos humanas, mas do próprio Espírito Santo, porque somente Ele tem o poder de realizar algo desta magnitude. E assim continua, enquanto sou aperfeiçoada nele. Sim, quando Deus quer nos transformar, Ele não se contenta em arranhar a superfície, mas deseja nos tratar profundamente em nossas raízes. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus não é o tipo de convidado que fica conversando à soleira da porta. A intenção dele é entrar, sentar-se à mesa, encarar o anfitrião nos olhos e desenvolver um relacionamento com ele. É a presença de Cristo unida aos ensinos divinos que proporciona as mudanças mais radicais e profundas em nosso interior. No meu caso, quando o jardineiro chegou à minha vida, ele trazia um balde e uma toalha. Isso mesmo, como naquela passagem de João 13, Cristo usou um balde e uma toalha para redefinir o conceito de grandeza. Naquela ocasião, ele nos mostrou que, para estarmos aptos a sermos frutíferos no reino dos céus, precisamos saber ocupar os lugares mais humildes. Esta mudança de postura é apenas o início do processo de se tornar uma nova pessoa em Deus. Durante 3 anos e meio, os discípulos tiveram a chance de escutar o que ninguém jamais ouvira. Por vezes, Pedro ficava intrigado com o que Jesus dizia e agia de maneira muito reativa e carnal. Afinal, quem poderia engolir sem esforço verdades tão duras? Entretanto, após confrontos, consolos e muito investimento, notamos a mudança drástica em sua mentalidade e estilo de vida. Aliás, foi da boca desse intrépido seguidor do Messias que nasceu uma das declarações mais belas de todo o Novo Testamento. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 68 e 69. Mulher, quando o Senhor começar a tratar e nutrir as suas raízes, Ele também mexerá em sua cosmovisão e redefinirá todos os seus conceitos equivocados a respeito de sucesso, casamento, liderança, maternidade e assim por diante. Por isso, tenha a simplicidade de sentar-se com o Mestre e permitir que ele transforme seu interior. Escute-o bater e atenda à porta da sua alma. Deixe-o lavar os seus pés, para que você tenha parte com ele, e aprenda a fazer o mesmo pelos outros também. Permita que ele faça mudanças na sua casa interna, chamada coração. Ele, mais do que ninguém, conhece você. Aleluia, glória a Deus. Balde e toalha. E
Quando a gente ouve literalmente, né, balde de toalha, e isso automaticamente nos leva a essa passagem de João capítulo 13. E, se não me falha a memória, João é o único que vai relatar eh, esse acontecimento, né, em que Jesus lava os pés dos discípulos. E, assim, nós entendemos que quando o Senhor começa a nos transformar, né, é um processo. E a cada dia nós somos aperfeiçoadas por Ele, né, por Ele, pelo Espírito Santo. E a cada dia vamos sendo moldadas, tratadas, e é por isso que ele quer nos tratar profundamente nas nossas raízes, naquilo que está dentro, né, naquilo que as pessoas não veem, porque é a partir daí, né, que a transformação começa, é daquilo que está dentro. Porque transformando o que está dentro, vai ficar nítido, né, vai ficar nítido para as pessoas. É muito interessante isso, porque, eh, quando nós realmente permitimos que Deus nos transforme através do Espírito Santo, através da sua palavra, não tem como as pessoas não perceberem. As pessoas percebem. Eu mesmo passei por uma situação similar, né, aqui da pastora Viviane, né, do marido notar uma mudança nele, né, então eu também pude partilhar disso, né, de ouvir do meu marido, como que você mudou, né. Então assim, não tem como, né, essa obra, né, do Espírito Santo juntamente com a palavra do Senhor, que a gente, permite, né, ele trabalhar na nossa vida, e nós não sermos transformadas. E mais ainda, as pessoas não perceberem que estamos sendo transformadas, que estamos ficando, né, que estamos nos tornando outra pessoa, que estamos diferentes. Então, assim, eh, e é isso que Jesus ele quer fazer, sabe? Ele não é ele não é um intruso, né? A palavra declara que ele está à porta e bate. Ele não é entrão, ele não é intruso, vai simplesmente entrando. Ele é tão educado que ele para a porta, bate, né, e se alguém ouve a voz dele e abre a porta, aí ele entra, né. Né, ele entra e ele ceia com essa pessoa, né, e cear está falando de se assentar à mesa, né. Então assim, então Jesus ele não quer, sabe, ficar, né, em pé na porta, né. É tipo assim, que você poderia abrir a porta e ficar falando com ele ali na porta, mas ele não quer ficar na choleira da porta. Ele quer entrar, então ele quer entrar, ele quer sentar com você, né, ele quer cear com você, ele quer, sabe, realmente desenvolver um relacionamento conosco, né. Eh, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, nós precisamos de entender isso. E porque ele como Deus, ele poderia, fazer essa separação, né. Eu sou Deus, né, eu sou santo, eu sou poderoso, eu sou fiel, eu sou justo, e de fato ele é. E a humanidade é a humanidade, então eles ficam lá no cantinho deles, eu fico aqui no meu, E não, né, e Deus nessa grandiosidade toda, ele ele quer se relacionar conosco, né. Então, ele, Jesus, né, o nosso irmãozão, né, quer entrar, como nós falamos aqui, quer entrar, sentar à mesa, cear conosco. E o Espírito Santo, né, o nosso amigo consolador, e aquele que vem, né, para nos convencer de todo o pecado, da justiça, do juízo. Então, assim, os 3 que se tornam um querem se relacionar conosco. Então, nós precisamos de entender
o privilégio que é isso, né, de termos um Deus que não só quer fazer parte da nossa vida, mas quer se relacionar conosco, né. Então, assim, e a presença de Cristo na nossa vida, né, a presença do Espírito Santo na nossa vida, juntamente com a palavra de Deus, né, ela esse conjunto, melhor dizendo, nos proporciona mudanças, radicais e muito profundas, né, no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma. E mas a gente tem que permitir, né, a gente tem que permitir isso. Então não basta, só a gente ler a palavra e não permitir que a palavra entre no nosso coração, né. Faça morada em que ou que a gente leia a palavra e aquilo de uma certa forma nos confronta, porque o evangelho ele nos confronta, né. Na maioria das vezes o evangelho nos confronta, ele não vai ficar nos deixando confortável, né. Então confrontou, eu preciso mudar isso, então mas eu preciso permitir que a palavra mude a minha postura, mude a minha atitude, né, mude o meu coração. E Jesus ele vem como mestre, né, como filho de Deus, e ele lava os pés dos discípulos. E uma das maiores lições de humildade que a gente tem em Jesus. E ele é o nosso modelo de exemplo a ser seguido. E com isso, ele redefiniu o conceito de grandeza. E que em outras palavras, é como se ele dissesse: você quer ser grande, então seja humilde, saiba servir. E muitas pessoas não querem ser humildes, muitas pessoas não querem servir, né? Muitas pessoas querem ser servidas, né? E então, assim, Jesus nos mostra com essa atitude que para sermos frutíferos no reino dos céus, nós precisamos saber ocupar os lugares mais humildes. Então, se fosse falar assim numa igreja, né, muita gente quer estar em cima do altar, né, no altar, né, porque ali tem a visibilidade, né, tem os holofotes, e mas poucas pessoas querem estar nos bastidores, né, poucas pessoas querem estar lavando um banheiro, né, mas poucas pessoas querem estar fazendo o que julgaríamos algo mais humilde, né. Poucas pessoas querem estar servindo de fato, de verdade, né. Então assim, eh, nós precisamos saber ocupar até mesmo os lugares mais humildes. E isso mostra, né, o quanto estamos sendo transformadas em Deus, né, e o quanto estamos nos tornando uma nova pessoa em Deus. Então quando eu entendo que, eh, eu não preciso estar numa posição em que eu julgue, vamos dizer assim, grandiosa, é, eh, mas eu posso estar no lugar mais humilde, né. O que importa é eu estar servindo, né. Não 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 importa se eu estou, né, com o microfone na mão no altar, ou se eu estou lá na portaria fazendo a recepção, né, das pessoas que vão chegando à igreja. Então, o importa é que eu estou servindo. Jesus nos deu esse exemplo. Eu, como mestre, como Senhor, como filho de Deus, eu estou aqui, ó, pegando um balde, né, me ajoelhando, pegando um balde, lavando os pés dos discípulos que não deviam estar limpos, gente, porque pensa, o povo andava a pé, né, de sandália, né. Então, assim, imagina o estado dos pés dos discípulos, e né, devia estar sujo, talvez, né, não provavelmente não estavam cheirosos, mas mesmo assim Jesus está ali, ó, ele se agacha, ele pega um balde, uma toalha. E então assim, eh, nós precisamos aprender a seguir este modelo.
E, e quando o Senhor ele começa, né, a tratar e nutrir as nossas raízes, eh, ele vai redefinindo muitos conceitos, né, muito do que, né, muito do que nós pensamos, muito do que nós achamos, muito da nossa visão, né, vai sendo redefinida. Então, provavelmente você já passou por coisas assim, de você ter uma visão sobre algo, né, ou de repente uma visão sobre o seu casamento, sobre a maternidade, aí vem o Espírito Santo e redefine: "Não, a sua visão não está certa, você precisa mudar, a sua visão tem que ser essa". Então, foi isso que Jesus fez, né, quando ele pegou um balde, uma toalha, se ajoelhou, lavou os pés dos discípulos, ele redefiniu, né, a visão dos discípulos, né, ele redefiniu, no caso, o conceito da grandeza. E muitas das vezes ele vai fazer o mesmo conosco. Ele vai redefinir os nossos pensamentos, a nossa visão em relação ao casamento, em relação ao trabalho, em relação à maternidade, em relação ao ministério, em relação ao chamado, né, em relação, ao sucesso, né, à liderança, enfim, sobre muitas coisas. Eh, então, assim, a gente só precisa ter a simplicidade, né, e a humildade de se sentar à mesa com ele, né, de sentar à mesa com ele e permitir, né, que ele transforme o nosso interior. Eu confesso que muita coisa eu já mudei, muitas atitudes minhas já mudaram. Estou ainda em processo, né, de transformação, sendo aperfeiçoada por ele, pelo Espírito Santo. E acredito que você também, que está me ouvindo, né, mas eu entendo que tem mulheres que ainda estão escutando Jesus bater a porta da sua alma, mas ainda não abriram a porta e deixaram ele entrar para sentar, para cear com elas. E talvez se você se encontra nessa situação, você que está me ouvindo hoje é a oportunidade de você abrir a porta e deixar que Jesus ele entre e se assente à mesa contigo, né? E permitir que ele, né, que ele cure, né, cure a sua alma, né, cure de todas as feridas, permitir que ele lave os seus pés, né, porque é só permitindo que ele lave os nossos pés que nós vamos ter paz com ele. Então, e assim sendo, a gente tem que passar isso para as outras pessoas, fazer isso para outras pessoas também, né. Então, assim, permita, sabe, que Jesus entre e faça mudanças, né, na sua casa interna, que é o seu coração. Então, permita que ele entre. Talvez você esteja relutando há muito tempo, mas o Senhor Jesus continua batendo a porta, querendo entrar, querendo lavar os seus pés, querendo cear contigo, querendo mudar, querendo curar. E assim, porque ele mais do que ninguém conhece você. Não tem nenhuma pessoa na face dessa terra que te conhece como Deus. E, e isso é lindo, porque ele vai saber exatamente o que você precisa. Amém? Então eu deixo essa palavra, este devocional para você. E que Deus continue, né, trabalhando nas nossas vidas, transformando as nossas vidas. E que a gente tenha a humildade de pegar, né, um balde e a toalha, assim como ele tem feito conosco, que a gente tenha a humildade de pegar o balde e a toalha e também lavar os pés de outras pessoas. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.